Ao longo dos séculos, vários visionários estudiosos deixaram suas marcas na história com profecias que nos fazem refletir sobre o futuro da humanidade. Alguns nomes famosos têm sido alvo de especulações e análises, com suas visões trazendo tanto esperança quanto preocupação. Desde eventos globais catastróficos até avanços tecnológicos surpreendentes, essas profecias nos instigam a pensar sobre o que está por vir. E, através dessas previsões, buscamos entender como o mundo poderá se transformar nos próximos anos. E, no vídeo de hoje, vamos te mostrar 12 previsões futurísticas que prometem desvendar os mistérios que o amanhã nos reserva. Então, preparem-se para uma jornada repleta de surpresas e visões surpreendentes. Seja bem-vindo ao Futuro Enigma. Como de costume, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas, antes de continuarmos, deixa eu te apresentar o Smartwatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações, atenda a chamada e monitore seus movimentos com sensor óptico de última geração. Essa é uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Gostou? Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize o nosso cupom FUTURO10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. Agora, vamos ao vídeo. As previsões de Nostradamus e a missão em Marte. No século XVI existia um astrólogo francês chamado Michel de Nostradamus. Durante sua vida, ele foi reconhecido como um dos adivinhos mais famosos, pois suas previsões muitas vezes se tornavam realidade. No entanto, havia sempre uma grande discussão sobre se ele estava realmente correto naquela época ou se era apenas uma questão de coincidência. De qualquer forma, as pessoas da época acreditavam nele e ele se tornou popular até o dia em que faleceu. Antes de sua morte, Nostradamus deixou para trás um livro chamado Les Prophètes, onde ele fez 942 previsões, muitas das quais se tornaram realidade. Por exemplo, ele previu o regime sanguinário de Adolf Hitler, a Covid-19 e até mesmo a missão de pouso na Lua da Apollo 11. E tudo isso foi mencionado no livro que ele publicou lá em 1555. O que torna Nostradamus ainda mais especial é que muitas de suas previsões eram escritas na forma de poemas. Dentro do mesmo livro, ele escreveu que, até 2023, haveria uma queda de fogo celestial sobre um edifício real e que a luz de Marte se apagaria. Atualmente, Elon Musk e a NASA projetam que por volta de 2029 o homem pisará em Marte. No entanto, Nostradamus previu que a primeira missão tripulada a Marte aconteceria muito antes disso. Ele também observou que a má sorte de explosões ou acidentes aéreos poderia ocorrer. Agora, apenas o tempo dirá se as previsões de Nostradamus se concretizarão e se a humanidade alcançará Marte antes do esperado. A sucessão da família real britânica. A família real, como todos sabemos, sofreu uma grande perda com o falecimento da amada Rainha Elizabeth II, que descansa em paz. Ela foi uma das imperatrizes mais queridas da história e deteve o reinado mais longo na história da coroa britânica. Infelizmente, em 2022, o Reino Unido passou por um momento de convulsão com sua morte. Logo após seu falecimento, um livro relacionado à rainha foi lançado e se tornou um grande sucesso de vendas, quebrando diversos recordes. Inicialmente, foi bastante confuso como um livro poderia estar tão ligado à morte da rainha. No entanto, o fato é que a previsão de Nostradamus sobre a morte da rainha se mostrou relativamente correta. Mas ele não parou por aí. Nostradamus também previu que ela seria substituída por um rei, que o povo expulsaria logo depois. Esse rei, por sua vez, seria substituído por um homem que jamais esperou ser rei. Lembrando que Nostradamus publicou seu livro por volta de 1555, portanto ele não poderia saber quem seria a Rainha Elizabeth nem por quanto tempo ela reinaria. No entanto, sua previsão sobre sua sucessão mostrou-se bastante precisa, pois ela foi de fato substituída pelo rei Charles III, que atualmente tem 74 anos de idade. Além disso, Nostradamus previu que Charles seria sucedido pelo príncipe Harry, mesmo que ele tenha renunciado à sua linha de sucessão e esteja atualmente fora do Reino Unido.
Esse evento é totalmente inesperado, pois o príncipe Harry já abdicou de seu lugar na linha de sucessão que atualmente é ocupada por seu irmão, o príncipe William. No entanto, se acreditarmos em Nostradamus, o príncipe Harry, apesar de sua renúncia, ainda será coroado rei. Teremos que aguardar o futuro para descobrir o desenrolar dessa previsão intrigante. Comunicação com os mortos. Se alguém disse há algumas décadas que no futuro seríamos capazes de falar com os mortos, transferir nossa consciência para um computador e ter robôs circulando em nosso sangue, muitas pessoas questionariam sua sanidade. Alguns poderiam dizer que você está assistindo muita ficção científica e precisa sair um pouco de casa. Mas se você fosse convidado 2 vezes para a casa de Bill Gates para compartilhar sua experiência sobre o futuro da tecnologia, foi isso que aconteceu com Ray Kurzweil. Ray Kurzweil é um inventor futurista, engenheiro-chefe do Google e um homem cujo trabalho em inteligência artificial tem impressionado os especialistas tecnológicos há quase 4 décadas. Além de ter inventado o scanner de mesa, o primeiro piano elétrico verdadeiro e o primeiro software de reconhecimento de fala com um amplo vocabulário, ele já fez mais de 40 palestras, cobrando cerca de $25 mil por evento. Ray Kurzweil afirmou que nos próximos 30 anos seremos capazes de nos comunicar com nossos parentes falecidos através da realidade virtual. Sabemos que isso pode parecer estranho, mas Kurzweil ofereceu uma ideia de que por que ele acredita que isso é possível. Segundo ele, seremos capazes de armazenar memórias humanas e duplicá-las em unidades de memória com a ajuda de nanorobôs. Esses nanorobôs simularão a voz, personalidade e até a inteligência de nossos parentes falecidos. Assim, quando você conversar com essas inteligências artificiais, vai parecer que está falando com seus entes queridos reais. O mais fascinante em tudo isso é que Ray Kurzweil, conhecido por suas previsões, acerta cerca de 90% das vezes. Portanto, sua visão sobre a comunicação com os mortos através da tecnologia de inteligência artificial desperta um grande interesse e curiosidade. À medida que o tempo passa, poderemos descobrir se essas previsões se tornarão realidade e se a tecnologia nos permitirá conectar-se com aqueles que já partiram. As profecias de Ian Pearson. Apesar do surgimento das mensagens de texto na internet, nós, seres humanos, ainda encontramos mais facilidade em nos comunicar através da fala, pois acreditamos que baixar ou elevar a voz é a maneira de sermos ouvidos. No entanto, há uma profecia extravagante de Ian Pearson que pode fazer com que essa ideia seja descartada no futuro. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre Pearson. Ian Pearson é um futurista britânico que acerta cerca de 85% de suas previsões. Cerca de 30 anos atrás, ele previu o surgimento de relógios inteligentes e serviços de assinatura de música, que hoje dominam o mercado. Isso nos dá uma ideia da sua precisão. Há cerca de 6 anos, Pearson fez uma previsão intrigante. Segundo ele, a neurotecnologia nos permitirá nos comunicar apenas por meio de nossos pensamentos até 2050. Para isso se tornar realidade, ele afirmou que os seres humanos precisarão aprender a implantar chips de computador em nossos cérebros. Esses chips permitirão que nossos cérebros se integrem a computadores em nuvem avançados, aos quais outras pessoas também estarão conectadas. Através dessa nuvem quântica, poderemos enviar mensagens e pensamentos uns aos outros sem dizer uma única palavra. Imagine poder falar para aprender ou enviar mensagens ou até mesmo ser capaz de baixar habilidades de outras pessoas apenas navegando em suas mentes, utilizando o banco de dados global. Pode parecer algo fantasioso hoje, mas lembre-se de que muitas profecias se tornaram realidade. A ideia de telepatia e de uma rede social cerebral levanta questões fascinantes sobre a evolução da tecnologia e sua influência na forma como nos comunicamos. Embora possa parecer distante e até mesmo estranho no momento, somente o tempo dirá se a profecia de Pearson se concretizará e se estaremos nos conectando uns aos outros através de pensamentos no futuro. As previsões de Baba Vanga sobre Vladimir Putin. Vanélia Pandeva-Gusterova, uma mulher que foi cega desde a infância e apesar de sua situação,
era conhecida como uma mística evidente que previu alguns dos eventos mais chocantes do mundo e ficou famosa pelo nome de Baba Vanga. Ela previu a dissolução da União Soviética, o desastre de Chernobyl, a data da morte de Stalin, o naufrágio do submarino russo Kursk, os ataques de 11 de setembro, a vitória de Topolov no torneio mundial de xadrez e as tensões que ocorrem na Coreia do Norte hoje em dia. Através de suas previsões anteriores, é fácil perceber que Baba Vanga frequentemente vislumbrava desastres naturais e alertava sobre conflitos antes que ocorressem. Antes de sua morte, pessoas que a conheciam afirmaram que ela também previu a guerra russa na Ucrânia e que Vladimir Putin se tornaria tão poderoso que a Rússia se tornaria imparável. Ela chegou a dizer que Vladimir Putin se tornaria o senhor do mundo e que a Rússia se tornaria a superpotência mundial. Quando isso acontecerá, ninguém sabe ao certo. Baba Vanga previu isso juntamente com a guerra na Ucrânia. Ao contrário de outros chamados místicos, ela acreditava que Vladimir Putin seria assassinado por seu próprio povo em um futuro próximo. A resposta sobre quem está correto só será revelada no futuro. Esperamos sinceramente que suas previsões não se concretizem, pois ela também previu a ocorrência da Terceira Guerra Mundial, supostamente mencionando o uso de armas nucleares. As previsões de Baba Vanga sobre Vladimir Putin geram especulações e incertezas sobre o futuro. Bebês projetados por robôs. Em uma de suas profecias, Baba Vanga previu que a partir de 2023, os bebês humanos nasceriam em laboratórios, onde sua aparência física e caráter poderiam ser controlados, alterando completamente o processo de nascimento. Embora isso possa parecer absurdo à primeira vista, existem motivos sólidos que sugerem que isso pode se tornar realidade sim, se ainda não estiver acontecendo. Em fevereiro de 2020, um bebê se tornou supostamente o primeiro no mundo a nascer depois que os óvulos de uma mulher amadureceram em um laboratório e foram congelados. De acordo com os médicos da fertilidade franceses responsáveis por essa conquista, o bebê nasceu de uma mulher de 34 anos, 5 anos após a extração de seus óvulos devido à quimioterapia que a impediu de produzir mais óvulos. Os cientistas removeram 7 óvulos imaturos de seus ovários e utilizaram um método chamado maturação in vitro IBM para ajudá-los a amadurecer em um laboratório. Além disso, em 2022, um biotecnólogo na Alemanha começou a desenvolver a primeira instalação de útero artificial do mundo, conhecida como Ecolife. Essa instalação permitirá que as pessoas escolham características de um bebê a partir de um menu. No entanto, os procedimentos relacionados ao Ecolife ainda estão envoltos em questões éticas, mas espera-se que a tecnologia avance e seja capaz de gerar 30 mil bebês por ano em breve. O futuro dos carros. De acordo com Benjamin Clark, professor de planejamento e políticas públicas na Universidade de Oregon, a maioria das pessoas não precisará ou desejará possuir carros nos próximos 15 anos ou mais. Clark acredita firmemente em suas previsões, afirmando que suas palavras são proféticas e que está confiante de que está correto em suas afirmações. Ele argumenta que as vendas de carros estão em queda em todo o mundo. Na Alemanha, por exemplo, as vendas de carros diminuíram em 30,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, e menos pessoas estão comprando veículos de grandes montadoras como Audi, Porsche e Volkswagen. Até 2030, espera-se que a posse de carros particulares nos Estados Unidos caia em 80%. E o número de veículos de passageiros nas estradas americanas diminua de 247 milhões em 2020 para 44 milhões nesse período. Clark também destaca que o uso de carros elétricos será de 4 a 10 vezes mais barato do que comprar um carro novo. Isso significa que no futuro, cada família poderá economizar até $5.600 por ano em comparação com a compra e a manutenção de um veículo tradicional. Além disso, haverá uma presença significativa de carros autônomos, sem a necessidade de motorista, que serão muito mais baratos do que possuir um carro próprio.
Na verdade, alguns desses veículos autônomos poderão ser patrocinados gratuitamente por empresas. Embora seja necessário ouvir anúncios para desfrutar de uma viagem gratuita, esse futuro com a presença de veículos autônomos conhecidos como AVS pode estar mais próxima do que imaginávamos. O futuro da luta contra o câncer. Michio Kaku, um renomado físico teórico, observou em 2021 que, embora atualmente não tenhamos curas para doenças terríveis como Alzheimer, Parkinson e certos estágios do câncer, no futuro usaremos a nanomedicina para combater o câncer utilizando balas mágicas. Isso significa que seremos capazes de utilizar moléculas individuais que atingem células cancerígenas específicas por meio da nanotecnologia. Quando isso se tornar realidade, teremos uma grande novidade. Nossos banheiros se tornarão nossa primeira linha de defesa contra o câncer. De acordo com Michio, isso será possível porque nossos fluidos corporais contêm assinaturas de colônias de células cancerígenas, talvez algumas centenas anos antes de um tumor se formar. Essas colônias podem levar até 10 anos para crescer e só percebemos a existência delas quando o tumor já está formado. Segundo Michio, as futuras gerações terão a capacidade de criar chips de DNA que nos permitirão detectar essas assinaturas de câncer em estágios muito iniciais. Em outras palavras, um dia, o seu banheiro será capaz de lhe informar se você tem câncer e você terá 10 anos para tomar medidas. Essa abordagem significa que no futuro, a palavra tumor desaparecerá do vocabulário, pois teremos anos de alerta de que uma colônia de células cancerígenas está crescendo em nosso corpo. Nossos descendentes se perguntarão como tivemos tanto medo do câncer, pois para eles o câncer se tornará tão comum quanto um resfriado. Essas previsões de Michio Kaku trazem esperança para o futuro na luta contra o câncer. A capacidade de detectar precocemente as células cancerígenas permitirá tratamentos mais eficazes e reduzirá significativamente as taxas de mortalidade causadas por essa doença devastadora. No entanto, é importante ressaltar que essas previsões são baseadas em avanços tecnológicos e científicos em desenvolvimento, e ainda há muito trabalho a ser feito para torná-las uma realidade. Fusão entre homens e máquinas. Hoje, a ciência por trás dos ciborgues não é mais um mistério. Para entender o futuro, é importante analisar o passado, aplicar esse conhecimento no presente e extrapolar para o futuro. Há 1 milhão de anos, diferentes espécies de homens habitavam a Terra, e o mais avançado deles era o Neandertal. Naquela época, os Neandertais dependiam da caça e da coleta de frutas para sobreviver. 10.000 anos atrás, o homem moderno adaptou-se à agricultura, o que permitiu a produção de alimentos em abundância. Ao longo do tempo também, utilizamos a ciência para resolver problemas de saúde, o que resultou em mudanças físicas, como o aumento da estatura e um maior desenvolvimento intelectual. Hoje, somos tão inteligentes que os computadores mais poderosos precisariam de uma quantidade exorbitante de processamento e recursos para simular apenas 1 segundo da atividade cerebral humana. No entanto, especialistas acreditam que no futuro, a inteligência artificial alcançará níveis comparáveis ao pensamento humano e realizará feitos que os seres humanos atuais apenas sonham. Nesse futuro também teríamos nanorobôs miniaturizados, chamados nanobots, nadando em nossos corpos e aprimorando nossas habilidades naturais. Isso significa que nossos corpos não seriam mais limitados pelas capacidades biológicas. Em uma palavra, os humanos do futuro provavelmente se tornarão homens-robô. Energia gratuita. Atualmente, nosso mundo é alimentado por uma fonte de energia gratuita, o reator de fusão nuclear que chamamos de Sol. Infelizmente, ainda não descobrimos uma maneira de explorar diretamente essa energia solar aqui na Terra. No entanto, cientistas preveem que no futuro seremos capazes de recriar o Sol em nosso próprio planeta. Para produzir energia semelhante à do Sol, seria necessário um reator de fusão nuclear capaz de suportar altas temperaturas do plasma. No entanto, construir tal reator e manter o forte campo magnético necessário seria um desafio técnico e financeiro.
Acredita-se que no futuro, com o avanço da inteligência humana e a ajuda de robôs, nossos descendentes seriam capazes de superar esses obstáculos e gerar uma quantidade significativa de energia em um curto período de tempo, de forma econômica. Embora muitos acreditem que essa profecia levará muito tempo para se tornar realidade, é importante mencionar que cientistas do passado, como Nikola Tesla, já trabalharam em tecnologias que poderiam gerar energia livre infinita a partir do espaço ao nosso redor. A energia que podemos obter é praticamente ilimitada, desde alimentar pequenos dispositivos até suprir as necessidades energéticas do mundo inteiro. O que impede a realização completa das profecias sobre energia gratuita? É uma questão complexa, e alguns afirmam que esses sistemas já existem em algum lugar e em mãos governamentais secretas. No entanto, à medida que avançamos em direção a um futuro mais tecnologicamente avançado, é possível que essas previsões se tornem realidade. Com o desenvolvimento contínuo da ciência e da tecnologia, é provável que encontremos soluções para obter e utilizar a energia de forma mais eficiente e sustentável. E se você assistiu até aqui, temos certeza que esse último item vai te deixar de cabelo em pé. Canibalismo na Terra. Vamos revisar as profecias de Nostradamus para o ano de 2023, em que ele afirmou que haveria um colapso na cadeia de abastecimento de alimentos, possivelmente devido à guerra ou às mudanças climáticas. De acordo com alguns especialistas em profecia, essa previsão se referia especificamente à guerra na Ucrânia. Como sabemos, Putin impôs bloqueios severos nas remessas de grãos para fora do país devastado pela guerra. Em decorrência disso, o custo dos alimentos aumentou drasticamente na Ucrânia e muitas pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Se acreditarmos em Nostradamus, então as pessoas começarão a recorrer ao canibalismo para sobreviver. Até o momento, não há registros disso ocorrendo na Ucrânia. Mas se a guerra persistir, quem sabe o que o futuro reserva. Por outro lado, algumas facções acreditam que Nostradamus estaria se referindo ao Chipre, na África, onde a seca assola a região há cerca de 40 anos. Ao longo desse tempo, os preços dos alimentos dispararam e a instabilidade política na região agrava ainda mais a situação. Cerca de 36,4 milhões de pessoas sofrem de fome e quase 21,7 milhões necessitam de assistência alimentar. Embora a fome ainda não tenha sido oficialmente declarada nessas áreas, é projetado que ocorra em 2023, e nisso Nostradamus pode estar correto. É importante ressaltar que as profecias devem ser interpretadas com cautela e nem sempre se concretizam literalmente. Elas podem ser sujeitas a diferentes interpretações e contextualizações. Nostradamus é conhecido por suas previsões enigmáticas, que podem ser interpretadas de várias maneiras. Mas, agora me fala, qual dessas profecias você acredita que acontecerá primeiro? E qual você acredita que não irá acontecer nunca? Por favor, deixe nos comentários a sua opinião sobre. Até o próximo vídeo!